A palavra que tem o poder de salvar, de renovar, que penetra até o íntimo da alma, do homem e da mulher, até as medulas e é apta para discernir os intentos do coração. Senhor Espírito Santo, continua falando conosco, continua nos orientando. Ó Senhor, continua usando o teu vaso, meu Pai, pastor Israel. Ó, para a glória do teu nome, nós apresentamos o ministro do Senhor nas tuas mãos, uma vez mais, e a tua noiva está, meu Pai, atenta à tua palavra, ao que o Senhor tem para entregar e nos conceder nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Por gentileza, um minutinho só mais em pé, queridos, para nós recebermos o pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Sentar-nos, por gentileza. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar uma vez mais nesta casa, celebrando ao Senhor Jesus Cristo. Para mim é um presente que o Senhor Deus colocou para podermos estarmos aqui. A honra e quero agradecer ao Leonardo, obrigado uma vez mais, Deus abençoe. Também ao pastor dessa casa, pastor Marcos e pastor Vanessa, Deus les abençoe poderosamente. Trago saudação dos nossos pastores, pastor Manuel Ferreira, pastor Marjorie Ferreira, da Assembleia de Deus Praça, na cidade de Campinas, que apesar de morarmos na cidade de Ribeirão Preto, nós congregamos na cidade de Campinas. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado, tem nos feito viver o cumprimento de sua promessa. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo de número 9. Enquanto você procura, eu quero aqui apresentar o presente que o Senhor Deus nos concedeu no ano de 2006, que é o privilégio de concluir uma escrita de quase 3 anos. O Senhor Deus nos deu o privilégio de escrevermos um pouco da nossa história, um pouco que nós vivenciamos, e temos o costume de dizer que o que nós escrevemos é um remédio para a alma. O Senhor Deus nos deu o privilégio de escrever o livro Nefilá, quando se tivesse guerra, e dentro desse livro nós falamos um pouco sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desejos suicidas, e não só desejos, mas tentativas de suicídio. Israel, mas esse livro fala sobre você. Exatamente. Você está me dizendo então que você me passou pela ansiedade? Passei. A ansiedade virou depressão, a depressão síndrome do pânico, o desejo da síndrome do pânico foi para o desejo suicida e a tentativa de suicídio. Eu relato aqui alguns passos que o Senhor Deus nos fez viver, mas pela misericórdia dele nós estamos aqui para testemunhar os seus versículos. Se você sentir no coração, depois nós iremos ali preparar uma banca da misericórdia, como nós costumamos dizer, e eu espero que este livro seja um livro também de testemunhos. Desde que nós lançamos esse livro no mês passado, aliás, no mês passado, umas 3 semanas aproximadamente, nós temos ouvido inúmeros relatos. Alguns relatos são interessantes de algumas pessoas que nunca leram sequer um livro, e dentro de uma única semana mandaram mensagem para nós contando o testemunho que Deus fez e conseguiram ler o livro, dizendo: é o primeiro livro que eu li na minha vida e mudou a minha história. Eu fico muito feliz em saber que é um testemunho de cura para almas, de testemunho de cura para inúmeras vidas. Um sol para mim, por gentileza.
versículo de número 9, quem encontrou diz amém. Assim Jesus, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Diga comigo, e foi. Mais uma vez, mais forte, e foi levantado morto. Eu quero que você diga o tema desta mensagem, nessa noite. Diga comigo, atraídos para a mesa. No capítulo número 19, Lucas irá registrar a chegada do apóstolo Paulo a Éfeso. E quando Paulo chega à cidade de Éfeso, Paulo irá encontrar 12 discípulos de Jesus e indagaram eles se eles conhecem a pessoa do Espírito Santo. Eles irão responder que nem sequer ouviram falar a respeito do Espírito Santo. Paulo então vai lhes apresentar o Espírito Santo e pôr as mãos sobre a cabeça deles, profetizar, que eles recebem o Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, o apóstolo Paulo irá percorrer e adentrar em algumas sinagogas da cidade de Éfeso para anunciar que Jesus Cristo, aquele a qual o sinédrio havia matado, ressuscitou dentre os mortos. Por aproximadamente 2 anos, Paulo anunciou nas sinagogas a ponto de ouvir toda a Ásia falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Pelas mãos de Paulo, milagres ocorriam, e não só, enfermos eram curados através tanto do toque quanto da palavra. Os lenços de Paulo eram tomados de seu corpo para que pudessem ser levados àqueles que estavam acamados. E pasmem, senhores e senhoras, a Bíblia Sagrada irá registrar que as enfermidades fugiam de diante deles. Essa expressão fugir diante deles simboliza que antes dos lenços de Paulo chegarem à casa do enfermo ou ao corpo do enfermo, as enfermidades, sabendo da unção que vinha pelo caminho, desapareciam, saíam, fugiam diante deles. Eu quero profetizar a você que a unção que você irá receber essa noite fará com que as enfermidades fujam diante de vocês. Os que faziam artes místicas se lançaram também aos pés da cruz do Calvário. Porém, um certo ourives, cujo nome era Demétrio, que criava imagens de escultura da deusa dos Efésios, conhecida como Diana, a qual era oferecido rituais de orgias, ficou assombrado e preocupado. E a preocupação era porque os Efésios estavam
rendendo ao Evangelho da cruz de Cristo. Se rendendo ao Evangelho da cruz de Cristo, a preocupação de Demétrio e de outros ourives era de que tanto a deusa Diana quanto o templo caíssem em descrédito, já que as pessoas passaram a abandonar Diana para seguir a Jesus Cristo. Sendo assim, eles vão até a biblioteca da cidade, apanham os amigos de Paulo, Garaio e também Aristarco, e levam para a praça pública, e causa-se um grande tumulto na cidade de Éfeso. Esse tumulto foi aplacado graças ao homem da cidade, um escrivão. E todos foram embora para a sua casa, mas Paulo ficou preocupado e decidiu sair das regiões de Éfeso e ir em viagem rumo a Macedônia. Quando Paulo partiu, Paulo colocou um desejo em seu coração, e o desejo que estava no coração de Paulo era chegar até a cidade de Jerusalém, para que ele pudesse participar da Páscoa junto com os apóstolos de Cristo. Esta viagem de Paulo é considerada uma odisseia semelhante à de Homero, já que Paulo colocou um desejo no seu coração de chegar a Jerusalém, mas inúmeras aflições ou empecilhos apareceram no caminho de Paulo, fazendo com que ele não chegasse ao seu destino. Mas eu quero que você compreenda que inúmeras vezes os obstáculos que são apresentados diante de nós não são para impedir você de chegar ao destino, mas sim para que você cumpra o propósito que há em Cristo Jesus. Você traça planos, você faz metas, mas tudo aquilo que acontece no caminho até que você alcance este plano é dirigido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor. Algumas coisas não deram certo, não é porque Deus não é bom, é porque Ele é tão bom que Ele sabe muito bem que alguns planos que você estabeleceu não servem para o reino, não servem para o propósito, não servem para aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. E esta noite Ele está dizendo: eu prefiro 1000 vezes destruir os teus sonhos do que te perder. Eu prefiro 1000 vezes mudar a sua rota e estabelecer a minha rota do que te perder. Eu prefiro que você viva na tempestade do que na calmaria que faz você ficar distante de mim. Eu prefiro que você atravesse as maiores odisseias da sua vida ao meu lado do que você viver parado sem a minha presença. Não é que deu errado, é que Deus está te direcionando ao propósito dele. Paulo colocou isso em mente. Mas até que Paulo conseguisse chegar a Jerusalém, Paulo enfrentou tempestade, Paulo enfrentou adversidade, Paulo enfrentou a morte. E Paulo decidiu ir para as regiões de Troas. Quando ele chega nas regiões de Troas, que regressando pelas regiões da Macedônia, o apóstolo Paulo irá se reunir com alguns cristãos, e Paulo irá dizer a eles que irá congregar com eles, cear com eles, partir o pão com eles. Pela primeira vez, Lucas irá mencionar que a
primeiro dia da semana, o domingo. Diferente do nosso tempo, o domingo não era um dia de descanso, não era um dia de folga, era um dia comum. Porém, no primeiro dia da semana, tinha o culto, a reunião, o dia da comunhão, o congresso, a festa. Mas agora há uma peculiaridade. E qual é essa peculiaridade? É que nesse dia não foi Israel Peixoto convidado a pregar. Nesse dia não era João Batista que pregaria, não era o Leonardo, também não era o pastor Marcos, nem a pastora Vanessa. Nesse dia quem iria pregar é o apóstolo Paulo. Imagine se o apóstolo Paulo estivesse vivo entre nós e saísse no cartaz que Paulo iria pregar. Não, isso também. Imagine como estaria nesta casa, porque havia uma expectativa. E qual era a expectativa? Era a expectativa que existia em torno do nome Paulo. Todos aqueles cristãos de Troade estão ansiosos para aquela noite, mas não é só eles que estão ansiosos. Lucas, que está acompanhando o apóstolo Paulo, também está ansioso para o dia da comunhão. Todos eles têm uma expectativa para aquele culto, e eu sei que todos nós que estamos aqui esta noite temos uma expectativa. Alguns trouxeram uma expectativa da cura, outros trouxeram uma expectativa de uma palavra profética, outros trouxeram uma expectativa para uma mensagem de portas abertas, outros vieram com uma expectativa de saber se o pregador iria cantar ou não iria cantar. Outros então vieram com uma expectativa de receberem o batismo com o Espírito Santo. A verdade é que todos nós viemos com uma expectativa. E a expectativa ela não é ruim, ela só se torna ruim como a expectativa não é voltada para as coisas do reino, mas para o homem. Eu não posso fazer nada com você, Deus pode. Eu não posso curar a tua enfermidade, mas o nome de Jesus pode. Eu não tenho poder para te batizar com o Espírito Santo, mas a palavra dele me instrui que o Espírito Santo pode ser derramado para nós esta noite. Há uma expectativa para aquele culto. O Lucas vai descrever a sua expectativa por causa do ambiente. Observe. Lucas irá dizer que eles irão se reunir em um lugar que é no terceiro pavimento, no terceiro andar. Esse terceiro andar é um cenáculo. Diga comigo, cenáculo. E por que essa expectativa? Vou me explicar. Lucas escreve tanto o seu evangelho quanto partes do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, ele não escreveu aquilo que ele viu, ele escreveu aquilo que ele ouviu. Lucas não estava, mas conversou com quem estava. E quando ele conversou com quem estava no Atos dos Apóstolos 2, eles disseram da seguinte forma: nós estávamos lá reunidos, assentados. Aonde? No cenáculo, no terceiro pavimento. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e fez o quê? Encheu a casa.
batidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia de falar. Como não criar a expectativa? Se o que Lucas está vendo no capítulo 20 é semelhante ao que ele ouviu no capítulo 2, ele aqui não vai criar a expectativa. Mas entenda uma coisa: cada culto para Deus é um culto. O que Deus fez no dia 13, não fez no dia 14. O que Ele fez no dia 14, Ele não vai fazer no dia 15. Nós criamos a expectativa por causa daquilo que nós ouvimos ontem e de anteontem. Mas Deus, Ele sempre vem com a seguinte mensagem: não vai ser igual. Ele pode superar a tua expectativa de formas diferentes, mas Ele pode. Lucas está tão eufórico que Lucas ele vai descrever a ambientação primeiro. Lucas vai dizer que eles se reuniram no lugar, e olha o que Lucas vai dizer: o lugar estava cheio. Estava tão cheio que não dava para transitar facilmente nesse lugar. Não só, Lucas também irá dizer que esse lugar tinha muitas luzes. E agora eu vou colocar você dentro desse ambiente. Nesse ambiente, essas luzes eram compostas por uma espécie de azeite aromático que é liberado, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, uma certa fumaça. Ó, imagine que você está sentado nesse cenário agora, uma certa fumaça no lugar, todos estão assentados. Se é o dia de partir o pão, então simboliza que é o dia da ceia. Se era o dia da ceia, todos eles ficavam assentados em uma mesa. A casa está cheia. E Lucas está descrevendo: todos estão assentados, tem luzes, tem fumaça. Ele está doido para escrever o próximo capítulo. Eu fico imaginando Lucas já planejando e dizendo que nesse lugar com luzes, fumaça, cheio de gente, foi tomado pela glória de Deus, não só pela fumaça, foi tomado pelo poder do Espírito, foi tomado pelo poder da palavra, foi tomado pela manifestação de Deus. Eu acredito que essa mesma expectativa está ardendo no meu coração, que nesse ambiente agora nós já estamos assentados a uma mesa preparada para nós, ao pão para ser partido a nós, e ao céu aberto dizendo: eu derramarei da minha glória sobre você. Aquilo que Deus quer nos proporcionar não é aquilo que nós desejamos. É sempre além. É sempre baseado na nossa necessidade. Lucas começa a observar o ambiente e percebe que na janela há um jovem assentado. Observa que Lucas não vai dar uma aleatoriedade a este jovem, mas ele tem um nome. O nome é Eutico. O nome Eutico é um nome comum dado a escravos, simbolizando que a igreja primitiva era composta por escravos. Mas não só.
autoritário. A expressão que Lucas irá descrever sobre Eude, dizendo jovem, quer dizer Neemias, que é da mesma raiz Neoteus. A expressão Neemias ou Neoteus aponta para a ideia de um jovem que tem entre 20 a 40 anos de idade. Quando nós observamos assim, simboliza que esse jovem tem autonomia para estar no lugar onde ele está. Mas a segunda expressão, utilizada por Lucas, quando este jovem, observa, já caiu da janela, já foi dado como morto, não é Neemias, não é Neoteus, mas a expressão quer dizer paida, e a expressão paida quer dizer juvenil, recém-nascido, que é uma idade que se aplica entre 7 a 14 anos de idade. Então simboliza que esse jovem não tem autonomia para estar onde está. E por que está lá? Por que ele está sentado na janela? Aonde é que estão seus tutores legais? Provavelmente o responsável por eles está entre a mensagem que Paulo está pregando e o cuidado de quem está na janela. Mas há uma problemática, e qual é? É que de longe nós tratamos alguém como se fosse, como se tivesse autonomia. Mas nós só percebemos que não tem autonomia depois da queda, depois do fracasso, depois da morte espiritual. Não dá para tratar quem não é como se fosse. Vou dizer mais uma vez: não dá para tratar quem não é como se fosse. Qual é o problema da nossa geração? Pressa, velocidade. Ela quer chegar rápido, quer estabelecer rápido, quer conquistar rápido, quer possuir rápido. E qual é o problema disto? O problema disto é que há pessoas em posições que não deveriam estar. E a responsabilidade é minha. Porque nós temos o costume de estabelecer pessoas em posições que elas não deveriam estar. Só está lá porque alguém colocou. Estava pronto? Não. Tinha maturidade? Não. Tinha habilidades? Não. Não é porque canta bem, prega bem, que nós já estabelecemos em uma posição, Paulo diz a Timóteo, para ter cuidado com aqueles que são teólogos, que ainda não têm a
Não é longe a janela da mesa. Mas por algum motivo alguém disse para eu, vai para a janela. Você está cansado, trabalhou o dia todo. E eu, na sua inocência, foi para a janela. Na janela, eu está entre a mensagem de Paulo na mesa e o cansaço físico. Eu está esgotado. Paulo começa a pregar e parece que o sermão de Paulo é estendido. Paulo sabia que iria viajar pelo alvorecer e decidiu estender o sermão. Paulo provavelmente começa a pregar no início da noite, mas a Bíblia menciona que já era meia-noite quando Paulo estava pregando. Imagine isso. Pregar das 18 horas até a meia-noite. Eu não sei vocês, mas eu vim imaginando qual é o sermão de Paulo. Não sei se estaria sono. Qual é o sermão de Paulo? Imagine ele pregando, dizendo: Paulo, sou aquele que perseguia a igreja de Cristo. Eu peguei a roupa, as vestes daqueles que apedrejaram o primeiro diácono da igreja, chamado Estevão. Foi eu quem fui até o Sinédrio para pegar pedras para perseguir vocês. Mas no dia que eu queria perseguir vocês, no meu cavalo indo em direção a Damasco, uma luz apareceu. Na luz uma voz chamou meu nome dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então eu respondi: quem é que eu estou perseguindo? E logo a voz me disse: sou eu, Jesus, o Cristo, a quem você está perseguindo. Eu fiquei cego. Os homens ouviam a voz, mas não enxergavam a mesma luz. Eu fui levado para uma rua chamada Direita, e nesta rua chamada Direita, eu fiquei ali 3 dias e 3 noites sem enxergar nada. E eu acredito que é aqui que o Paulo irá descrever. Eu vi coisas inefáveis a respeito do céu, não podem ser dito a homem algum. Enquanto Paulo estava na escuridão, Deus mostrava a sua glória. Foi nesse ambiente que um homem cujo nome era Ananias veio até a rua direita, colocou a mão nos meus olhos, as escamas caíram dos meus olhos. Eu fui batizado e passei a anunciar o evangelho. Imagine Paulo dizendo: eu sofri açoite em minhas costas, eu fui aprisionado na última cela, mas lá enquanto eu e Silas cantava, orava, cantava, orava, cantava, orava, o Pai desceu, tremeu a prisão, abriu a porta e nós escapamos. Quando Paulo está trazendo uma biografia sobre a sua vida, mas o jovem que eu digo vai adormecendo, e em vez de ser atraído para a mesa, está sendo atraído pelo cansaço. Eu sei que você está cansado, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu te atraio para a mesa, porque a mesa tem poder de revelar. A mesa revela. Olhe para quem está do teu lado e diz para ele: a mesa revela. A mesa tem o poder de revelar quem está fraco. A mesa tem o poder de revelar quem está cansado. A mesa tem o poder de revelar quem está desgastado. A mesa tem o poder de revelar quem está querendo chutar o pau da barraca e ir embora. A mesa tem o poder
culto ou se frequenta o carnaval, eu digo, vai para o carnaval. Porque Deus não quer que você esteja aqui com o coração dividido. Se é melhor o prazer da carne ou o prazer do Espírito. Deus não tem interesse em quem divide a glória dele com festa do peão, com balada, baile funk, droga. Não, Deus está dizendo, ou você deixa o mundo ou vai para o mundo. Porque não dá para viver duas vidas, não dá para beber duas fontes. Da mesma fonte não sai água salgada e água doce. E você precisa decidir. Mas tem um detalhe, a mesa revela. Eu sei do programa que você estabeleceu para depois do culto. Mas eu não quero que você cumpra este programa, eu quero que você viva na mesa. Porque a mesa tem salvação. O mundo quer destruir a sua alma, eu quero te dar vida e vida com abundância. O mundo quer que você venda o seu corpo, mas eu quero salvar a tua alma do inferno. O mundo quer destruir você, mas a mesa está dizendo venda vida, vida, vida. Por causa dos prazeres da carne. O tipo está na janela, o culto está acontecendo e de repente ouve-se aquele som. Eu já vi um corpo cair de determinada altura. O som é assombroso. E se eu me lembrar do que eu vi e ouvi, é como se o som estivesse ainda real nos meus ouvidos. Agora imagine o som de uma criança entre 7 a 14 anos caindo do desenho do avião. Certamente, se fosse algum adulto já com seus ossos formados, o caso não seria óbvio. Talvez algumas fraturas. Mas o problema aqui é que a queda dele foi óbvio. O menino caiu, morreu, e quando alguém viu e ouviu, logo gritou na mesa: caiu! Mas o grito não foi para trazer vergonha, foi para trazer despertamento. A igreja que estava sentada na mesa, o diabo está espalhando pelos 4 cantos do Brasil e fora dele, falando apenas sobre quem caiu, mas não falando sobre o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Ir atrás de quem caiu, buscar quem caiu, abraçar quem caiu, olhar quem caiu. Alguém gritou: caiu! Alguns saíram da mesa, desceram as escadarias e foram até o menino. Quando desceram do cenário e foram até o menino, o texto do menino diz: e levantaram o menino morto. A expressão aqui é: tentaram colocar ele de pé. Agora eu vou fazer uma pergunta: morto fica de pé? E por que
continua pregando. Quando Paulo percebe que a atenção é mais para quem caiu do que para aquele que está vivo, Paulo desce as escadarias, abraça quem caiu, ainda tem vida nele. Mas Paulo caiu, mas tem vida nele. Paulo, Lucas é médico, acabou de fazer a medição da carótida, foi ver os batimentos cardíacos, não tem pulso, está morto, tem vida nele. Mas caiu de novo na bebida, tem vida nele. Mas caiu de novo na prostituição, tem vida nele. Mas caiu de volta no vício da pornografia, mas tem vida nele. Israel voltou a fumar maconha, tem vida nele. Israel, estão dizendo que está bom, mas Jesus está dizendo, tem vida nele. Tem vida nele. Tem vida, eu não sou igual foi o teu fracasso. Jesus está dizendo, tem vida em você ainda. Tem vida em você ainda. Tem vida. Pegaram o menino, levaram até o cenário, colocaram na mesa, e eu estou imaginando o menino na mesa, ó. Paulo acabou o culto, mas ele caiu, mas o culto continuou. O menino caiu, deu como morto. Paulo partiu o pão, deu a bênção, comeram, beberam, e depois a Bíblia Sagrada vai dizer, e continuou falando largamente até o amanhecer. O menino assentado na mesa, mas depois da ceia, Paulo continuou falando sobre quem? Jesus. 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 O assunto do altar não pode ser outro, tem que ser Jesus. O assunto da mesa não pode ser outro, tem que ser Jesus. Em muitos lugares perdeu-se a prática de falar daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, e de que é poderoso, chamado Jesus. Mas aqui nesta igreja, eu tenho a convicção que a mensagem do altar não mudou. Aqui continua pregando sobre Jesus. Jesus é sempre, Jesus faz, Jesus é, e mesmo há de vir buscar a igreja. Porque se você observar, a Bíblia Sagrada vai dizer da seguinte forma: que ele subiu, partiu o pão, comeu, falou até o romper da água, e assim partiu. Eu estou imaginando alguém olhando para Lucas e dizendo: e aí, Lucas, escreveu o meu capítulo? Escrevi. E o que você escreveu? Escrevi que a gente chegou. Escrevi que tinha luz, escrevi que tinha fumaça, escrevi que Paulo pregou, escrevi que Eutico caiu, e escrevi que a gente partiu. Mas espera aí, Lucas, tu esqueceu de um detalhe. O quê? Tu escreveu quem caiu, mas tu não terminou a história. Tu falou que Eutico morreu, mas o restante eu esqueci. Então Lucas vai escrever depois. E o que ele escreve depois? Então, conduziram vivo o menino e sentiram-se grandemente confortados. Mas espera, há um detalhe que deve ser observado. Quando estava morto, tentaram fazer o que com ele?
levantar. Mas agora que está vivo, a Bíblia Sagrada vai descrever que o levaram. Vou te explicar. Quando estava morto, tentaram colocar ele de pé. Mas agora que está vivo, levaram ele embora para casa. Porque é melhor ser levado vivo do que levantado morto. Tem gente preocupada com a posição, mas está morto. Olha o teu desejo, Tiago. O meu desejo é um só: ser levado vivo. Como isso, Israel? Eu ainda acredito que não vai demorar, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. Ele é Deus de quem não busca. Ele é Deus de quem Ele não invoca. Ele é Deus de quem sente a presença dEle, quem sente estar vivo. E eu acredito que não vai demorar, que em breve não vai demorar, o céu se abrirá. Uma nuvem descerá. E eu ouvirei Ele me chamar pelo nome. Mas esta é a oportunidade que Deus está lhe dando esta noite.
passado fosse você. Deus está te dando mais uma oportunidade. Se existe alguém entre nós que quer voltar para Jesus, dê um sinal com suas mãos aonde você estiver. Alguém que quer voltar esta noite, se houver alguém, dê um sinal com suas mãos. É a noite oportuna. É a noite oportuna, onde esta primeira pessoa para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa que você está no Cristo? Vem, Jesus te chama. Vem. Onde está a glória? Onde está a glória? Aonde está a sexta alma pecadora? Aonde está a sétima? Qual o seu nome? João Vitor. Rapaz, esse nome é bom de pregador. Aonde está a mão na alma para Jesus? Ô João Vitor, esse nome é bom de pregador. Eu acho que eu não errei. João Vitor, você não é uma pessoa de chorar, mas há algo aí dentro que está mexendo agora com o seu coração. João Vitor, está com saudade de sentir de novo a presença dele? Pois eu vou lhe dizer, o eterno Espírito de Deus acabou de assoprar no meu coração. Eu sou o Deus que apaga o passado e te dou uma nova história e uma trajetória nova. Não importa o que aconteceu, a promessa está de pé. Eu te amo. Eu sei que você ouviu por várias vezes minha voz, só duvidou. Teve dias que estava tudo bem, estava se alegrando e de repente uma tristeza bateu dentro de você e você pensou: o que estou fazendo aqui? Era eu te chamando de volta pra mim. Eu estou devolvendo o que você achou que havia perdido. A
vai ser um mar de rosas. Não. Os amigos da bebida vão voltar a bater na porta e dizer: vamos beber. Os amigos da balada vão dizer: vamos lá. Os contatinhos vão dizer: vem. Mas cabe a vocês, a partir de hoje, dizer: não posso. Por que não pode? Estou em um relacionamento sério. Quem é ela? Quem é ele? Jesus. Jesus. Israel, então você quer dizer que não vai ficar mais fácil, não? Eu estou há 38 anos no Evangelho e ainda não está fácil. Mas tem uma garantia. E essa eu garanto a vocês. É que Jesus vai estar com vocês nas suas aflições. Prova para mim, Israel. Prova. Vou dar um spoiler no livro. Ano de 2021. Oitavo andar no Rio de Janeiro. Depressivo. Cansado. Numa casa pastoral onde Deus acaba aqui. Fui até o terraço. Eu disse: Deus, eu quero morrer. Eu quero encerrar a minha vida aqui. Quando eu disse isso, eu não estou dizendo que era uma voz da minha cabeça, estou dizendo de voz audível. Uma voz me fez a seguinte pergunta: por que você quer morrer? Meu corpo estremeceu e eu disse: eu não quero morrer. Mas a sensação que eu tenho é que todos querem que eu morra. Então eu senti uma mão colocando no meu peito, me empurrando para trás da sacada e me dizendo: vai embora, volta para casa, e hoje eu estou aqui. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida, mas haverá uma mão que vai dizer: eu estou aqui. Você pode estar vivendo um divórcio ou quase divórcio. Você pode estar vivendo as tempestades da sua vida, mas é Deus dizendo: eu estou aqui. E é isso que eu garanto a você. Não fica mais fácil, mas há um Deus que vai estar com vocês. A igreja estende as mãos para eles que aqui estão. E eu vou ser ousado. Porque enquanto vocês estão orando para eles, para Deus limpar, perdoar, resgatar, fortalecer, Deus vai fortalecer você, vai curar você, vai batizar você. A intensidade que você orar por eles, Deus vai visitar vocês também. Então é melhor que seja muito intenso a sua oração essa noite pela vida deles. Então comece a orar por eles agora. Comece a orar por eles. Comece a orar. Com intensidade, porque a intensidade que você ora aí, eles recebem aqui e você recebe aí.
desiste agora. Não deixa desistir da vida. Não deixa desistir. Porque a vida em Jesus é a mesma vida que o Senhor me deu. Dê a eles também agora. Agora receba a vida. Receba a vida. Receba a paz. Receba o Espírito Santo de Deus. Perdoa os pecados e escreve o nome no livro da vida. O diabo não tem mais poder de acusação sobre vocês. O diabo não tem mais poder para lançar sobre a nossa face os seus pecados. Porque agora ele usa o mal do esquecimento. E tudo se faz novo. E tudo se faz novo. Quem acredita, celebra a Deus. Glória a Deus, igreja, aplaude bem forte aquele que vive, aquele que reina, ele é digno de glória, de honras, de todo louvor, aleluia. Os irmãos podem voltar aos seus assentos, por gentileza, glória a Deus, amados. Que culto maravilhoso, que culto extraordinário, oh, aleluia. Que o Espírito Santo, a graça do Senhor, continue com a igreja, com todos que aceitaram Jesus, que se voltaram para Deus nesta noite. O Espírito Santo é extraordinário, ele é maravilhoso, ele continua com vocês nesta jornada. Podem ter certeza nesta caminhada. Que Deus os abençoe poderosamente. Agradecemos a vida do pastor Israel, da sua esposa. Me perdoe que eu esqueci o nome, pai. Rauandra. E assim, irmão, ao vivo e a cores, né? Eu não lembro, eu vou perguntando assim. Glória a Deus, irmão. Deus seja louvado. Deus abençoe a vida do pastor, seu ministério, a sua esposa. Glorifica a Deus por isso. Está ali, né? Montada ali aquela mesa, aquela banca ali com os livros, os irmãos que podem estar ajudando, contribuindo com o ministério do pastor, né? Adquirindo desses livros para a glória de Deus. E vão adquirir muita sabedoria também e graça, e entendimento de Deus através deste livro, eu creio, para a glória do Senhor. Estamos chegando ao término deste culto. Agradeço a Deus, agradeço aos obreiros, a todos os irmãos que congregam aqui conosco, os que vieram pela primeira vez, os que estão pela segunda, os que são da casa, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. É o momento de agradecermos a Deus com as ofertas agora, para abençoar a obra do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, a colocar diante do altar do Senhor neste momento, está ali, né? QR Code, em breve vai estar no CNPJ, como já dissemos, né? Por esses cultos, por esses dias, está quase pronto lá já, para a glória do Senhor. É uma casa, né, pioneira aí nessa jornada conosco, em prol do estatuto, uma correria junto com o advogado, e junto com o cartório, tudo mais ali, irmãos, né? Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. É uma casa que tem nos ajudado muito e está quase pronto aí, né? Para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.